Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu quem não me conhece, sou o Thiago Soares, eu sou responsável pelo suporte técnico aqui na MR Refrigeração de Fortaleza. E esse é o terceiro vídeo do nosso canal, ele é o segundo vídeo que nós estamos fazendo sobre o controlador PJ Easy, que é esse daqui, certo? Então nesse vídeo, no vídeo anterior, nós falamos sobre os parâmetros básicos do PJ Easy, que são os parâmetros básicos para colocar o controlador em funcionamento. E nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre outros parâmetros do controlador e faremos mais outro vídeo falando sobre alguns outros parâmetros, certo? Nesse vídeo nós falaremos sobre o modo de funcionamento, os valores de máximo e mínimo do set point do controlador e alguns parâmetros de defrost. Então pessoal, nós vamos começar com o modo de funcionamento, certo? Antes de eu começar a configurar esse parâmetro, queria deixar aqui uma dica para vocês. Durante a configuração, não só do PJ Easy, mas de qualquer equipamento que vocês forem fazer a configuração, eu recomendo que vocês primeiro tentem ler o manual do equipamento e tentem definir o que vocês querem inicialmente configurar, para que você tenha uma configuração mais tranquila e que você não esquente muito cabeça com esse tipo de procedimento. Então você primeiro define o que você quer configurar, vai no manual, dá uma checada antes, para você não sair mexendo naquilo que não precisa ser mexido, certo? Então você vai lá em cima do que você quer que seja configurado. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Para configurar o modo de funcionamento desse controlador é bem simples, certo? Primeiro eu vou definir para vocês o que seria esse modo de funcionamento, certo? O modo de funcionamento do controlador, ele é o tipo de funcionamento, né? Meio que óbvio que ele faz. Então, esse tipo de controlador aqui, ele tem três tipos de funcionamento. Ele tem o funcionamento direct com degelo, direct sem degelo e reverse sem degelo. O que cada um deles faz? Bom, o direct com degelo, ele funciona no modo de refrigeração, ou seja, o controlador vai atuar quando o meu valor medido pela sonda for maior do que o valor do set point. Então ele age ligando o compressor ou a válvula para poder reduzir a minha temperatura do ambiente, certo? E no modo com descongelamento, ele é utilizado para sistemas que precisam do defrost, né? Então, com descongelamento, ele vai fazer o defrost quando você configurar o defrost à sua necessidade. Sem um descongelamento, o direct sem descongelamento, ele é do mesmo funcionamento do direct convencional, só que ele não tem descongelamento. Então você usa esse tipo de configuração quando você não precisa de descongelamento, certo? E o modo reverse é um modo de aquecimento, ou seja, o controlador ele vai atuar no sistema quando o meu set point, quando a minha temperatura medida pela sonda for menor do que a temperatura do meu set point. Então esse tipo de configuração, que é o reverse, ele serve para sistemas em que você quer usar o controlador para fazer o aquecimento e não o resfriamento, certo? Então, pessoal, para acessar o parâmetro do tipo de funcionamento do controlador, nós teremos que fazer aquele procedimento que eu falei para vocês no vídeo anterior. Então, vamos lá. Você aperta e segura o botão de set durante 5 segundos até que apareça o parâmetro P5. Quando aparecer o parâmetro P5, você aperta o botão set e você insere a senha utilizando o botão Power, que também é uma setinha para cima. Você põe a senha padrão de usuário, a senha padrão aqui é 22. Pronto, agora você tem acesso aos parâmetros do controlador. O parâmetro que nós queremos, que é o modo de funcionamento, é o parâmetro R3, certo? Nos parâmetros R3 você tem 3 opções. Opção padrão, que é o 0, que é funcionamento direto com degelo. Você tem o 1, que é o direto sem degelo, e o 2, que é o reverse sem degelo. Então, com esse parâmetro aqui, você pode regular o tipo de funcionamento que você quer para o seu controlador, certo? Então, você vê que uma configuração bem simples. Então, aqui no meu caso, eu quero deixar o original mesmo. Então é dessa forma que você faz a alteração do tipo de funcionamento do seu controlador, se você tiver necessidade. Vamos agora, pessoal, para o próximo tópico do nosso vídeo. Agora nós vamos falar como é que eu faço a limitação dos valores máximos e mínimos do set point. Então esse recurso é bem interessante,
porque você consegue fazer uma limitação dentro daquela faixa de segurança para o seu sistema. Então, com essa limitação que você faz, você consegue fazer com que o set point seja dentro daquele intervalo. Então, se alguma pessoa vier, algum curioso, alguma pessoa que queira mexer no controlador, você fazendo essa limitação, ele não consegue aumentar muito ou diminuir o set point. Então, desse jeito, você consegue manter uma segurança maior no seu sistema, certo? Então, para a gente conseguir fazer essa configuração, a gente vai novamente entrar no menu de parâmetros, certo? A gente aperta e segura a tecla 7 durante 5 segundos, vai aparecer o parâmetro P5, você confirma com 7, vai setando, vai aumentando aqui, você vai setar a senha, aumentando aqui até o 22, quando chegar no 22 você confirma novamente com 7, e agora a gente vai procurar o parâmetro, certo? Os parâmetros que são responsáveis pela limitação máximo e mínimo do set point são os parâmetros R1 e R2, certo? Então, o parâmetro R1, ele é o valor mínimo do set point. Então, esse é o valor mínimo que eu posso setar no meu set point lá naquela tela inicial, certo? Então, aqui por fábrica, ele vem por menos de 50 graus. Então, por exemplo, se eu estiver utilizando isso para algum sistema que use algum alimento que não possa ficar congelado, sei lá, alguma temperatura muito baixa, então eu posso regular aqui, por exemplo, meu sistema, o meu congelamento pode ser até no máximo, não sei, estourando até menos 18 graus, por exemplo. Então dessa forma aqui, ó, eu regulando esse limite aqui para menos 18, o meu set point só pode ser regulado para um mínimo de 18 graus, certo? E lembrando que isso é o limite do set point, não é a temperatura que o meu controlador vai deixar o meu sistema chegar, não. Esse é o limite mínimo do meu set point, certo? Então o meu set point pode ser reduzido até essa temperatura mínima, certo? Isso não significa que o meu compressor vai ficar funcionando até chegar a menos 18, não. Não, esse aqui é o mínimo valor que o meu set point pode ser setado. Se algum momento eu precisar setar o meu set point até menos 18, então eu consigo setar com esse parâmetro configurado, certo? De forma análoga, nós temos o parâmetro R2, que é o valor máximo de set point que eu posso setar no meu controlador. Então, nesse caso aqui, o que é o padrão de fábrica, ele vem com 90 graus. Então, o meu set point, ele pode ser setado até no máximo 90 graus, entendeu? Então, se a gente tiver algum sistema em que a temperatura, na mais pior das situações, a minha temperatura não possa ultrapassar, sei lá, os 10 graus, então eu vou aqui seto o meu limite de set point aqui para 10 graus. Então, dessa forma, setando o limite máximo do set point para 10 graus, então, quando você for fazer aquela setagem lá no início daquela tela inicial, o set point que você vai setar manualmente não pode ultrapassar os 10 graus. Então, tendo modificado os parâmetros que a gente quis modificar, a gente confirma com a tecla 7, e para voltar à tela inicial, você clica e segura o botão 7 durante 5 segundos, que ele vai retornar à tela inicial. Agora, se a gente for alterar o set point, a gente não consegue ultrapassar o limite que a gente setou lá naquele momento. Então, o meu set point máximo, vai ser 10 graus. Se eu apertar para cima novamente, ele já vai para o set point mínimo, que é menos 18 graus. Então, eu não posso colocar meu set point para acima de 10 graus e nem para baixo de 18 graus. Então, dessa forma, eu consigo manter o nível de segurança bom para a boa conservação do meu sistema. Então, pessoal, nós vamos agora aos parâmetros de degelo, certo? Para a gente acessar o menu de parâmetros, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento que a gente havia feito antes. A gente aperta o botão 7 durante 5 segundos. Aí ele vai aparecer o parâmetro P5. No parâmetro P5, a gente aperta o 7 novamente e a gente vai setar agora a senha, que é a 22. Então a gente aperta o botão 7, confirma para a senha, e a gente agora tem acesso ao menu de parâmetros.
No menu de parâmetros, nós vamos procurar os parâmetros de degelo, que são os parâmetros começados, iniciados com a letra D, certo? Nosso primeiro parâmetro é o parâmetro D0, que é o tipo de degelo que a gente quer setar para o programa, para o controlador. Então, esse controlador ele oferece 5 tipos de degelo diferentes. Desses 5 tipos de degelo, 2 são tem um término por temperatura e 3 tem um término por tempo, certo? Então vamos lá. O primeiro tipo de degelo é o degelo tipo Z, que é setado pelo 0. Nesse parâmetro aqui eu tenho uma parada, ele é degelo por resistência, certo? Só que ele para por temperatura. Então, se o degelo que você usa no seu sistema for por resistência, você põe ele 0, que é o que vem padrão, e ele atingir a temperatura do fim de degelo, o degelo irá cessar, certo? Se eu colocar o degelo para 1, é uma resistência degelo por gás quente. Então, se o seu sistema utiliza um degelo por gás quente, você põe ele 1 e o degelo irá cessar também por temperatura, certo? Então, quando o seu sistema atingir a temperatura que você setou, o degelo irá parar, certo? Se você setar o D0 como 2, ele também é por resistência, certo? Só que ele vai parar pelo tempo. Então, depois de determinado tempo que você programou, o degelo irá terminar. O 3 é também por gás quente, só que o 3 é por gás quente também por tempo. Então, se você usa o gás quente no seu sistema para fazer um degelo e você quer que o degelo pare por determinado tempo, você usa ele como 3. E o 4 é por resistência termostatada. Esse tipo aqui também é por tempo. Então, após o tempo programado, ele também irá cessar igual os anteriores, certo? Então, esse foi o parâmetro D0, que é o tipo do degelo que eu uso no meu sistema. Então, para confirmar o tipo de degelo, eu aperto o botão 7 e ele vai confirmar o degelo que eu programei. O próximo parâmetro de degelo é o parâmetro DL, que é o intervalo entre degelos, certo? Esse intervalo geralmente é dado em horas, por padrão ele é dado em horas. Então, aqui no caso ele vem em 8, do padrão de fábrica ele vem em 8. Então, a cada 8 horas eu vou fazer o degelo. A cada 8 horas eu vou ficar fazendo degelo no meu sistema. E aqui você pode fazer a programação do seu degelo, a quantidade de horas, intervalo entre um degelo e outro, conforme a sua necessidade, certo? O próximo parâmetro é o parâmetro DT, que é a temperatura de fim de degelo. Então, por fábrica, ele vem com 4 graus, né? Então, o meu degelo será feito, certo? Se eu setar o degelo por temperatura, o meu degelo será feito até que a temperatura lá do meu evaporador chegue a uma temperatura de 4 graus, que é a temperatura detectada pela sonda de degelo, certo? Mas se eu setar o degelo por tempo, mesmo que eu sete o degelo por tempo, ou por temperatura, existe um limite de tempo máximo que o degelo cessa, entendeu? Então, por determinado tempo, a temperatura, mesmo que em determinado tempo a temperatura não atinja os 4 graus, ele irá parar o degelo porque existe um tempo de segurança para que o degelo seja encerrado, certo? O próximo parâmetro é o parâmetro DP, que é a duração do tempo de degelo, certo? Por fábrica ele vem por 30 minutos, mas aí você pode setar à vontade pela sua necessidade. Depois nós temos o parâmetro D4, que é iniciar o degelo a ligar o instrumento, certo? Se você quiser iniciar o degelo logo após ligar o instrumento, você seta ele como 1, aí ele inicia o degelo logo a ligar o instrumento. Se não, você deixa como 0, que é o padrão de fábrica. E o próximo parâmetro é o parâmetro D6, certo? Que é a opção de você congelar ou não o display, certo? De degelo. Para que esse parâmetro é interessante? Porque é o seguinte, suponhamos que você tenha o seu controlador controlando uma geladeira, por exemplo, e você não quer que o seu cliente veja que a temperatura está caindo, porque ele pode imaginar que a temperatura lá
esteja caindo porque o equipamento está com defeito, ou porque a temperatura do seu produto esteja naquela temperatura que é uma temperatura mais alta, né? Porque na verdade a temperatura vai subir um pouco, mas não necessariamente no produto, né? Vai subir no ambiente, mas o produto vai se manter aquela temperatura e pode ser que dê a falsa impressão de que o seu produto esteja uma temperatura alta e que possa estar estragando, mas não vai acontecer isso, certo? Então, existe essa opção de você deixar o display congelado durante o degelo, porque ele fica exibindo a temperatura que ele estava antes do degelo, e logo após o degelo ele volta a exibir a temperatura, certo? Então esse parâmetro é interessante por conta disso. E o último parâmetro é o parâmetro DD, que é o tempo de gotejamento, certo? Que aí você pode setar quanto tempo vai acontecer o gotejamento do seu sistema após o degelo. Então esse parâmetro você consegue também setar essa funcionalidade, certo? Então esses são os principais parâmetros do degelo, certo? Existem alguns outros parâmetros para o degelo, mas os principais que são mais importantes para o funcionamento de uma maneira geral dos controladores são esses, certo? Pessoal, para você que trabalha com refrigeração, certo? Para facilitar a sua vida, nós da MR nós fazemos essas caixas de comando que utilizam o PJ Easy, certo? Então, para você que não quer ter o trabalho de fazer a instalação toda dos comandos elétricos do PJ Easy, que sim, são comandos bem simples, né? Mas, dependendo da sua necessidade, você pode estar querendo fazer uma instalação mais rápida. Então, a gente teve a ideia de fazer essa caixinha, que ela tem toda a parte de segurança, né? De segurança para o controlador e para o degelo. E a gente colocou na caixinha que disponibilizou os bornes para fazer a alimentação dela e também para fazer a alimentação de resistência de orvalho, se você quiser. A gente também colocou um contator para você fazer o degelo, certo? Para você botar o comando de degelo. Então, através dessa caixinha aqui, você consegue fazer a execução do seu sistema para congelados e também para resfriados. Nós também temos um disponível para resfriados, que ela é semelhante a essa daqui, só que ela é um pouco mais simples. E você consegue fazer todo o controle do seu sistema, tanto sendo como de balcão, como para a câmara. Aí você consegue fazer através dessa caixinha. Essa caixinha aqui, ela é para balcão, né? Então por isso que ela tem esse formato aqui e o display é aqui na frente, certo? Mas nós temos outra que é para a câmara frigorífica. E para a câmara, essa parte aqui, esse painel aqui, ele fica aqui na frente, então você consegue deixar a caixa nessa posição aqui na sua câmara, certo? E bom, a caixinha ela disponibiliza a opção de você ligar e desligar o seu controlador através dessa chave, e também você consegue fazer o controle de desligar totalmente os comandos, mesmo que ele jogue o comando para lá, deixar só a ventilação ou deixar a refrigeração com a ventilação. Então a caixinha ela permite de uma maneira bem fácil, bem prática, você fazer todo o controle do seu sistema de refrigeração, né? Do seu balcão ou então da sua câmara, certo? E o melhor de tudo é que ela já vem pronta para você fazer a conexão. Então você não fica perdendo tempo fazendo montagem, desencapando fio, fazendo conexão, esse tipo de coisa. Você só faz ligar aqui na caixinha e pronto, certo? E a caixinha já vem com 2 sensores, um sensor para temperatura ambiente e outro sensor para degelo. Vem com o manualzinho do PJ e vem com o manualzinho do PJ Easy também para você fazer a configuração dele se você quiser, certo? Mas como eu já falei em vídeos anteriores, a gente vem praticamente pré-configurado. Você só tem que configurar o seu set point, diferencial, e aí ele já funciona tranquilo, certo? Isso aqui é uma novidade, é um produto que eu queria divulgar para vocês, porque isso aqui facilita bastante no dia a dia de quem trabalha com refrigeração, certo? Para você não ficar perdendo tempo fazendo montagem de quadro, de caixa. Então a caixinha já vem pronta e é só você fazer a conexão que ela funciona tranquilo. Então pessoal, além dessa caixa de comando aqui e da de resfriados que vai aparecer aí na sua tela, nós temos outra caixa que é a caixa de comando para compressores trifásicos, certo? E essa caixa é um pouco mais complexa. E para vocês verem a versatilidade do PJ Easy, a gente consegue controlar também compressores trifásicos
com o uso de contatores e de outros elementos, a gente consegue controlar tranquilamente. Então, através do PJ Easy, que vocês vão ver aí na sua tela, a gente consegue fazer o controle de compressor trifásico, consegue fazer o controle do sistema como um todo, certo? Então, se você na sua instalação usa compressores trifásicos, que são compressores que tem um pouco mais de potência, a gente também disponibiliza uma caixa de comando para compressores trifásicos com toda a lógica de comando elétrico, toda a proteção que o seu compressor precisa. E você pode também, a gente disponibiliza esse tipo de equipamento para você, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. Nesse vídeo nós mostramos alguns outros parâmetros importantes para o PJ Easy, mostramos as caixas de comando para vocês, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato com a gente, comentem no vídeo as dúvidas que vocês tenham. Se vocês quiserem adquirir qualquer um desses produtos, é só entrar em contato com a MR. O nosso contato também está abaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com a gente, que a gente está disponibilizando esses equipamentos para vocês. E se você tiver alguma outra dúvida, você pode assistir os nossos vídeos anteriores, que lá a gente já está começando a falar de outros parâmetros do PJ Easy. Então, pessoal, se você tiver gostado desse vídeo, se dê uma curtida nele e compartilhe nas suas redes sociais. E muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima.